Olá, gente, bom dia. Bem-vindos a mais um SIC 32. Nós estamos fazendo uma sequência de vídeos, né, falando sobre as competências, né, mais desejadas, né, pelo mercado para o ano de 2020 e 2022. Então, a proposta é que a gente use esse finalzinho de 2020, né, para a gente se preparar, se desenvolver para realmente poder usufruir já no final desse ano, e aí 2021 e 2022 a gente já começar a colher os frutos, certo? Então temos tempo aí para utilizar esse ano sabático, né, de muitas transformações, né? Uma parte de nós ainda está em isolamento social, outra parte já está voltando, né, às atividades normais, outras nem parou, né? Mas o que é certo é que esse ano é um ano de mudança, quer a gente queira ou não. Então, por que não fazer uma mudança realmente radical para que a gente dê uma guinada na nossa vida? Então, essa é a proposta, né? A gente se comunicar aqui para usar esse ambiente que a gente pode falar para milhares de pessoas, centenas de pessoas no meu caso, né? Eu não tenho 1000 pessoas no meu Instagram ainda. Tem gente que tem mais do que isso, inclusive, né? Antes de eu começar essa sequência de vídeos, graças a Deus, eu tinha, sei lá, uns 400, né? Hoje já estamos passando da casa dos 700, então eu fico feliz porque é evidente de que essa quantidade de pessoas que está crescendo tem ligação direta com as mensagens que a gente vem proporcionando, né? E aí agradecer mais uma vez a vocês que estão me acompanhando, estão divulgando, né, para mais pessoas, e esse indicador, né, da quantidade de pessoas no meu Instagram é uma certeza de que a gente está no caminho certo, mais uma vez, certo? Então, gente, eu recomendo, né, que vocês se estejam se sentindo impactados, né, com essas mensagens, compartilhe para mais gente, né, para que mais pessoas se beneficiem. Então, gente, continuando, a gente está falando sobre as competências. E aí falamos sobre a primeira, né, que é o pensamento crítico e a inovação. E iniciamos a falar sobre aprendizagem ativa, certo? E estratégias de aprendizagem. Em vídeos anteriores, nós falamos da importância de transformar a informação em conhecimento. E depois nós falamos na importância de você aprender não só informações, né? Apreender informações e transformar em conhecimento, mas você aprender novos comportamentos. Então, esses comportamentos antigos, é fruto da nossa mentalidade, então que vai sendo construído ao longo da nossa história, e a gente possui uma mentalidade que nos tolhe, né? Que nos estagna muitas vezes. Então, hoje a gente vai dar continuidade a esse tema. Então, grande parte vamos dizer assim, dos mecanismos que nos faz nos manter com os mesmos comportamentos, os mesmos padrões de comportamento, são o que a gente chama de crenças limitantes. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, certo? Como identificar essas crenças limitantes e como escapar delas, tá? Então, gente, eu não sei se você já se sentiu assim, como se você estivesse navegando num barco, certo? E de repente começa a encher d'água o seu barco, certo? Então você rapidamente pega um balde e começa a jogar fora, e quanto mais você joga fora a água, mais água entra, certo? Então, por mais que você estude, aprenda, parece que você não sai do lugar, né? Se você está endividado, né? Por mais que você reduza suas contas, né? Que você tente fechar as torneiras, né? Que você ganhe mais dinheiro, mas parece que aí você está no meio de uma bola de neve, você não sabe nem como começou, nem sabe direito como vai sair, e você fica imerso naquela confusão e você não sabe para onde vai. Então, do que é isso que a gente está falando? Se a gente não encontrar
quais são essas crenças limitantes e, de fato, ressignificar essas crenças, mudar para outras que a gente chama de crenças fortalecedoras, a gente não consegue sair do lugar. Lembra que a gente falou que nós temos um modus operandi, uma programação mental? Então, se você não mudar, né, se não vier um programador lá e mudar os códigos, certo? Por mais que você corra, você se mantém lá, tá? Então, primeiro ponto, a gente precisa identificar que crenças são essas. Como é que eu sei que o programa da minha mentalidade está composto por crenças limitantes? Quando você vai fazer algo novo, que realmente você acredita que vai mudar a sua vida ou que vai fazer uma transformação, você começa a criar objeções. O que seriam objeções? Seria apresentar termos para você mesmo apresenta para você dizendo, ó, isso não vai dar certo, isso não é para mim. Informações, por exemplo, que você ouviu na sua casa, ou que ouviu no meio onde você nasceu, onde você cresceu. Por exemplo, você vai iniciar um novo negócio. Ah, rapaz, eu vou ficar rico. Deus me livre eu ficar rico. Deus me livre eu ser mais bem sucedido do que os meus familiares. É mais fácil um camelo passar dentro de uma agulha do que um justo entrar no reino dos céus. Então, são informações, são crenças que nós vamos ouvindo ao longo da nossa vida e isso a gente vai assimilando e a gente impõe barreiras inconscientes contra a nossa progressão, contra a nossa ascensão, ascensão financeira, ou ascensão social e assim por diante, certo? Então, é importante que a gente identifique. Então, como saber que eu possuo essas crenças limitantes? Então, basicamente você se perguntar. Então, se você está na iminência de fazer um projeto novo, está tudo dá certo, e você começa a criar essas objeções, ou você começa a procrastinar. O que danado é procrastinar? É você começar a adiar. Não, deixa eu fazer isso para depois. Não, depois eu faço isso. E você sabe que aquilo ali é uma ação essencial para a mudança da sua vida. Né? Criar novos hábitos, se relacionar com outras pessoas. Não, depois eu faço isso. Não, vou dormir um pouquinho, vou descansar em vez de estudar. Então você começa a deixar para depois. Então o que é esse deixar para depois? O que é essas objeções? Isso é um sintoma de que tem alguma crença limitante em você que impede que você avance. Certo? Então, como descobrir se essas afirmações são crenças limitantes ou não? Primeiro você se pergunta. Então você pergunta, será que isso é verdade? Certo? Se isso acontecer de fato, eu vou estar indo de encontro à minha família, certo? Então, tente se questionar, certo? Depois você tenta encontrar as causas, né? De onde está vindo essas crenças limitantes? De onde surgiu? Quem é que falava isso? É da minha família? É da minha religião? De onde é que vêm essas afirmações que me impedem de avançar? Certo? Um outro ponto importantíssimo é, depois que você identificar e encontrar a causa, substitua por afirmações positivas de que você pode, de que você consegue, até que você consiga, com a repetição, certo? É uma construção. Depois de você repetir essas afirmações positivas com uma certa frequência, você começa a tornar vamos dizer assim, essa afirmação, ela vira um hábito e você começa a acreditar nessa nova verdade para você. Então, repita. Para quem tiver mais interesse em conhecer essas temáticas sobre crenças limitantes, eu recomendo que você faça a leitura de alguns autores. Por exemplo, o Paulo Vieira, certo? Ele tem alguns best-sellers, ele tem o livro O Poder da Ação,
né? Fala sobre desenvolvimento de foco, né? E ele é o presidente de uma instituição chamada Febracis, certo? Então, pesquise sobre o Paulo Vieira, que ele tem diversas técnicas e estratégias para ajudar, né, as pessoas a identificar essas crenças limitantes e técnicas para ressignificar essas técnicas, substituir por crenças fortalecedoras. E aí você começa a mudar o seu status quo. Se você muda as crenças, você limpa as barreiras que lhe impedem de avançar. Certo, gente? Tem um outro autor, né, muito conhecido na internet, que é o Bruno Ximenes. Então, procure esse nome, se inscreva. Ele tem tem um canal, né, que fala sobre prosperidade. Então isso é interessante, né? Às vezes parece uma coisa meio clichê, né? Uma coisa meio autoajuda e tal. E a gente tem muito preconceito aqui no Brasil com autoajuda, né? Porque tem muito, já ao longo da história tiveram muitos picaretas, né? Que usaram, né, essa temática para enganar as pessoas e aí usar de má fé para ter benefício próprio. E aí a gente cria meio que essa resistência, né, em querer ler essa temática. Porém, é notório que a gente precisa se desenvolver pessoalmente para ter um resultado diferente profissionalmente. Então a gente não consegue separar o profissional do pessoal. Nós somos um ser, né? Um ser único, integral, com diversas dimensões. Então a gente não consegue não, agora eu sou só o profissional, não, agora eu sou só o pessoal, né? Agora eu sou só a família. Isso é um engano dizer que, por exemplo, eu sou profissional, eu não deixo as emoções interferir no meu trabalho. Isso é conversa, certo? Então a gente precisa estar pleno para a gente conseguir avançar, para a gente conseguir se estruturar e se desenvolver. Certo, gente? Então, existem algumas técnicas, né, que ajudam, né? Então, além de ler esses dois autores, né, eu recomendo que você pesquise sobre PNL, certo? Que é Programação Neurolinguística, que ele descreve exatamente como funciona o nosso cérebro, né? Como ele armazena essas crenças e como ele, de forma inconsciente, conduz os nossos comportamentos. Então, ler sobre a PNL é importante, certo? E existem também outras técnicas como a mentalização. Então, o que é a mentalização? É um caminho, né, que a partir dessas informações positivas, né, que é um dos caminhos que eu trouxe para vocês aqui, né, para ressignificar, né, essas crenças limitantes, ele propõe, essa técnica, ela propõe que você se veja no final da sua jornada. Então, quando você estabelece um objetivo, certo? Eu quero ser o professor universitário. Então, o que é que a técnica propõe? A técnica propõe que você se veja já alcançado o seu resultado. Então, você já dando aula, você já apresentando, né, seus temas, você numa sala, já com os professores, aquela sensação positiva. Então, o que é que eles dizem? Que não adianta só você fazer a afirmação, você precisa já sentir, né, as emoções de quando você já tiver conquistado o seu objetivo. É como se você estivesse vendo um futuro. E aí os autores dizem que se você consegue ver é porque já existe, só falta você alcançar. Certo? E o que me deixa mais feliz é que hoje a ciência ela vem se aproximando da espiritualidade nesse sentido. Porque, fazendo uma comparação a grosso modo, o que é a mentalização? Então, é o exercício da fé. A fé é ver algo, né, e acreditar, né, que ela já existe mesmo sem a gente ver. Então já existe uma técnica comprovada cientificamente, com resultados, com validação científica, comprovando a importância da fé, com um outro nome chamado mentalização. Então, gente, é fantástico, né, essa aproximação, né, da espiritualidade com comprovações científicas. Então,
Gente, já estou me demorando demais. Então, o que é que eu recomendo? Certo? Identifique quais são essas crenças limitantes. Encontre as causas. Substitua essas crenças limitantes por crenças de afirmação. E repita essas afirmações positivas até que você acredite de fato nela e você passe a adotar novos hábitos. Então, gente, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Um abraço e até amanhã em mais um 5h32.